Continuando aqui a parte do corpo, na base das pernas, a gente tem já uma ideia de como vai ficar o personagem, ok? Colocando ele junto com a referência, com os nossos modelos, né, do braço, colocando as duas camadas, já tem um visual interessante. E então agora a gente vai dar continuidade aqui na parte do tronco. O que acontece aqui, a gente não precisa detalhar todas as partes musculares, né, que seria a parte humana, digamos assim, porque na verdade ele tem todas as peças mecânicas em cima, então a gente não vai precisar fazer. Eu vou entrar em modo de edição aqui do tórax dele, né, do corpo. Vou só dar uma olhada geral no volume, que o volume estando certo, o restante fica correto também. Eu ainda acho que ele tem o tórax um pouco mais largo. De novo, ele é um personagem de um desenho animado, então a gente não leva em consideração todas as proporções aqui humanas dele. Certo. Então a gente vai começar a fazer essas partes mecânicas aqui, essas placas. O que acontece? Uma das maneiras que eu acredito que sejam mais tranquilas é basicamente como a gente fez no braço também. Eu posso partir do próprio corpo do personagem para depois trabalhar com a extrusão e com os modificadores e tudo mais. Então eu vou ter que puxar a referência de novo, que nós já tínhamos. Aqui, por exemplo, está a parte do peitoral dele, aqui, ó, de frente e um pouco de lado ali, né, e de costas também. Então vamos lá. Essa parte do peitoral é literalmente só o que seria o músculo maior ali do tórax. Então eu vou selecionar basicamente essas 9 faces, vou duplicar e vou mandar para outro objeto, eu vou separar. Separando eles, eu posso trabalhar justamente um controle um pouco melhor. E daí a gente tem essa facilidade. Eu já estou com o Mirror ativado, só que nesse caso eu vou desmarcar a opção do Clipping, então os vértices centrais eles podem ser desconectados. E aqui basicamente vamos realinhar, né, algumas coisas. Aqui ele tem um desenho bem reto, bem anguloso. Depois ele tem um outro desenho bastante reto também. E aqui não precisa se preocupar muito se a referência vai encaixar perfeitamente, porque a gente vai ter que dar uma olhada, bastante atenção no modelo geral, não vai dar para olhar isso só na referência aqui. Então eu acredito que mais ou menos esse seja o visual. Muito bem. Olhando assim parece que deu tudo errado, né? Eu vou trabalhar em modo Warframe um pouquinho e todos os vértices que ficaram um pouco atravessados a gente puxa eles para fora, olhando especificamente no vetor Y aqui, ó. Basicamente o peitoral. Aqui no cantinho a gente tem mais uma pequena extrusão. E essa parte aqui ela é bem reta também. Ok, eu acredito que seja mais ou menos isso. A gente não vai fazer nesse momento o detalhamento das ranhuras, porque isso vai ficar mais a critério da parte de textura. Ok, aqui ficou um pouco demais.
Ó, é só tomar cuidado para que ele fique um pouco próximo, tá? E agora a gente vai utilizar das mesmas artimanhas que nós já havíamos feito antes. Aqui a gente vai utilizar, ao invés de ir direto o Solidify, a gente antes quer fazer mais um segmento de faces para dar esse volume aqui primeiro. Então eu vou selecionar todas as minhas faces, apertar a tecla I para fazer um Insert Faces. Não precisa ser muito. E depois eu vou puxar isso para frente no eixo Y. Aqui a gente pode puxar um pouquinho no Y, um pouquinho no X. E fica quase aqui para fora. Para puxar um pouquinho no Y e fazer uma escala no X, talvez. A escala no X fica melhor. É mais ou menos isso. E a partir desse desenho a gente faz aqueles trabalhos que nós já vimos visto antes. Então eu vou trabalhar com o modo Smooth. Vou entrar no modo de edição aqui com seleção de Edges. E vou fazer a minha seleção. Marcar o Sharp. Ali no Mirror eu não vou tirar o Mirror. Deixei ele ali. Eu vou adicionar um Solidify. Vou adicionar ele com 0.5 talvez. E depois eu coloco o Edge Split na opção Sharpen Edges apenas. Ó. Já temos aí o visual básico da nossa peça. Aqui tem só um erro. Na verdade aqui não é o Edge Split. O Edge Split é aqui, ó. Isso aí, temos a base do peitoral dele. Certo. Para fazer o restante, basicamente a mesma ideia, seguindo, né, a linha de raciocínio aí. Essas partes aqui, ó, que vêm das costas, elas dão a volta no corpo dele, na verdade, né? Uma peça bastante... A gente tem que ter bastante cuidado na hora de fazer ela. Então, basicamente, a gente vai começar a selecionar as faces aqui na frente e vai terminar lá nas costas, ó. Ela vai até o meio das costas. Então, vamos selecionar o modo de edição do corpo. Vamos selecionar essas faces aqui. Abaixo da linha do braço. Vou selecionar até o meio, mas eu vou acabar tirando. Então, duplico, separo, entro no modo de edição apenas desse objeto, e como ele tem aquele desenho nas costas, eu vou deletar. Primeiro o desenho da frente. O desenho da frente, ele vai fazer um trabalho de dar a volta no braço. Seria basicamente isso daqui, ó. Essa parte aqui sobe. Essa parte aqui faz essa volta. Eu vou ter que usar uma extrusão, eu acho, para fazer esse acabamento para cima. Acho que é basicamente isso. Então é um desenho que vem reto das costelas aqui atrás. Ele vai ter uma parte que é um pouco, digamos, pontiaguda. Que é essa parte aqui, que vai ficar um pouco para fora. Assim. Ele vai para cima, porque na verdade isso aqui é aquela parte traseira da armadura que faz um tipo de um dente, ó.
E além disso, ele tem essa parte para fora, que é essa parte aqui. E além disso tem um tipo de um corte. Não sei se eu tenho a parte das costas aqui. Para a entrada desses acabamentos. Então nesse caso, eu vou fazer assim. Para não criar vértices demais. A gente pode fazer um bevel mesmo. Pode fazer um bevel aqui. Pode fazer um recorte aqui. E aqui a gente fica com um vértice a mais para trabalhar. Seria mais ou menos isso. Então vamos marcar já o Edge Split. Essa face aqui, quase esqueci essa face aqui, a gente tem que deletar. Porque a ideia é justamente ter aquele acabamento. Ó. Esse acabamento aqui. Então vou marcar o Edge Split, que é essa linha aqui do meio, marcar toda a volta, Sharp, aqui ele tem só um desenho um pouquinho diferente. Certo. Vamos adicionar o... Opa, errei aqui. O Solidify. Estou usando 0.5 para tudo, mas eu realmente não sei depois se eu não vou acabar mudando, tá? Então tanto faz por enquanto. Split, ok, Smooth. Ó, então ficou interessante. Tirar esses grids aqui que está atrapalhando um pouco a visualização. Pronto, assim fica bem melhor de trabalhar. Deixa eu mudar também o nosso... Pronto, assim fica bem mais claro de entender o que está acontecendo. Então a gente tem aqui... Faltou esses aqui. Ó, temos um bom pedaço da armadura aí já desenhado, essa parte que passa por baixo das costelas dele. Que ela está atravessando um pouco o peitoral, depois a gente ajusta ali, né, a profundidade de cada uma. Muito bem, então fizemos essa parte aqui das costelas, que já dá a volta ali atrás, agora tem que fazer os outros dois pedaços, que são praticamente colados no corpo. Aqui vou fazer o mesmo trabalho de sempre. Esse que a gente vai fazer agora, ele vem até a frente. Então eu vou pegar a parte da barriga. Ele vem aqui de cima. Vai até o meio lá também. Opa. Vou fazer essa seleção aqui. Vou fazer um pouco mais de propósito. Fazer essas seleções. Shift D. Separar. E aqui até já vou fazer o Smooth para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Bem melhor de enxergar. Basicamente a mesma ideia do outro trabalho que eu acabei de fazer. Então eu vou baixar aqui, nossa marcação, onde vai ser o Sharp. Aqui ele fica inteiro, ele dá a volta junto com o corpo. Aqui eu vou criar uma face, deixa eu explicar melhor. Aqui eu vou criar uma face triangular, para que ele venha reto no corpo. E aqui na frente ele fica basicamente como está agora, ele fica basicamente parecendo um cinto. Ele vem desse jeito, só que ele não vem até o meio, ele para um pouco antes porque tem uma peça ali. Então deixa eu desmarcar o clipping.
Mais ou menos isso. Essa é uma peça mais inteiriça, assim, ela fica entre duas peças, então acho que não tem muito problema. Caso tenha ficado alguma coisa muito para dentro, pode puxar um pouquinho para fora do corpo, mas quando a gente coloca o modificador, ele acaba nos ajudando bastante. Muito bem. Excelente. Essa peça aqui de cima, ela tá um pouco... elas estão se atravessando, ok? Eu vou fazer a última que é aqui embaixo e depois a gente ajusta esse probleminha que as peças estão se sobrepondo. Então a última leva aqui de essa armadura que fica colada no corpo dele, pegar a base aqui do que já tem, duplico, separo, deixar no modo smooth. Esse aqui, opa, aqui eu errei. Aqui basicamente a gente tem que só arrumar esse vértice. E puxar o nosso split. Porque ele fica abaixo de muita coisa ali, então realmente não dá pra ver muito. Eu poderia colocar um pouco menos, mas eu não quero me preocupar com isso. Vamos colocar todos eles com a mesma quantidade ali no Solidify, até para realmente seguir um padrão. Eu vou encaixar ele aqui. Deixar o corpo também no modo smooth. Então, agora qual é o nosso desafio aqui? Pegar essas peças que ficaram um pouco atravessadas e dar um pequeno ajuste. Para justamente a gente conseguir ter essa sensação aqui, hoje que as coisas estão umas por cima das outras. Então, pequena escala em Y, pequena escala em X, trazer um pouquinho no X para fora, tudo com bastante calma. Um pouquinho em Y para fora. Ó, aqui atrás eu já consegui arrumar, aqui na lateral ficou boa, porém aqui no cantinho não. Trazer um pouquinho mais para dentro. Essa aqui trazer um pouquinho mais para fora. O que acontece? Às vezes não vai dar certo. Às vezes vai ficar sempre uma... Ah não, se bem que aqui a gente tem, ó. Puxa um pouquinho para fora. Ó, bastante paciência. Excelente. Aqui ficou muito afastado. E esses dois também ficaram muito afastados, porque eles têm que ficar bem encostados nas costas aqui. Isso, perfeito. Maravilha. Então, com calma, tá? Vai girando, vai rotacionando, vai inclinando um pouquinho, com bastante calma. Dá certo. Ótimo. Então temos a base da armadura dele, a parte de baixo. Vou arrumar o peitoral agora. Se precisar rotacionar, provavelmente aqui é só rotação no Z. Levar um pouquinho no Y para frente. Ele fica muito afastado. Vou fazer uma escala no Y para diminuir a escala dele, para ele ficar mais de acordo com o peitoral mesmo, né? Ele é mais reto aqui na frente, tem uma leve curvatura. E ok, é isso.
Esses cantinhos aqui também são sempre delicados, ó, só puxar um pouquinho. Maravilha. Então conseguimos, sem muitos problemas aí, arrumar essa parte da armadura. Bom, os outros pedaços agora que vão dar o visual realmente mais agressivo, assim, mais complementar, né? Porque assim tá parecendo só um colan, né, com algum detalhe, alguma coisa assim. Então agora a gente faz esse detalhe do que seria esses gomos aqui na parte da frente. Eu acho que esse aqui pode subir um pouco. Certo. Então agora, para continuar e fazer esses gomos aqui, dá para fazer com mirror ou sem o mirror. Tanto faz, na verdade. Já que eu tô com uma boa projeção aí, meu personagem ele tá bem centralizado, eu vou selecionar meu personagem, vou colocar meu cursor para cima dele, e essas peças eu vou fazer a partir de planes. Então é um objeto novo, add plane, entra em modo de edição, rotaciona 90 graus, e eu vou trazer em modo de edição para frente, para frente do corpo dele. Ok? Ó, vou fazer mais ou menos o que seria a ideia, que eu acho que seria a ideia aqui. Não precisaria de tantos vértices assim, mas eu acho legal. Esse aqui é um detalhe que vai aparecer o tempo todo no personagem quase, então acho que é legal trabalhar com um pouco mais de cuidado nessa parte. Ó, mais ou menos isso. Ele tem uma leve pontinha. É isso aí. Muito bem. Então eu fiz o primeiro, certo? Daí o que acontece? Eu quero fazer o de baixo também. Posso duplicar, dar um Shift D ali embaixo, sem grandes problemas, certo? E caso eu queira colocar os dois exatamente no mesmo lugar aqui, eu posso fazer isso controlando quais são os valores, né? Então vou duplicar um aqui para cima, vou diminuir um pouquinho, que ele é levemente menor, e eu vou movimentar aqui para o lado 0.56. Onde é que eu visualizo isso? Eu visualizo aqui embaixo. Enquanto a gente está movimentando alguma coisa, ali no cantinho esquerdo inferior ele diz ali qual é o valor que eu estou passando. Então eu estou passando um movimento no X, ele está me falando agora 0.5653. Então aqui, por exemplo, 0.55. Para ficar um valor redondo. Diminuir um pouquinho a escala. Vou inclinar um pouquinho. Vou inclinar quantos graus ali, está me falando, ó, menos 10 graus. E vou duplicar e jogar para o outro lado. Como eu tinha usado 0.55 para ir para a direita, se eu usar negativo agora 0.55, ele vai parar exatamente no meio de novo. Então eu posso fazer duas vezes, ou posso somar também esses valores aí. Aqui eu movimentei duas vezes já, só que eu preciso rotacionar para ele ficar igual, né, do outro lado. Como eu tinha rotacionado menos 10 graus, aqui vai ser 20 positivo. Daí eu consigo ter essa projeção melhor. Para fazer esse encaixe, o melhor é que a gente faça isso aqui com calma, desse jeito, com o plane mesmo. Ó, no meu caso aqui eu tenho que colocar ele um pouquinho mais para frente. E o interessante é que nenhum deles sejam lisos e retos assim. Eles têm um volume para frente e ao mesmo tempo esse volume é um pouco arredondado.
Eu selecionei aqui o meio de cada um, vou ativar o Proportional Editing. E ó, é isso aqui que acontece. Ó. Eles têm um certo volume. Então, vamos colocar eles bem próximos. Próximos do peito, na verdade, né? Próximos do corpo. Rotacionar um pouquinho. Ele não vai encaixar perfeito, não tem problema. A ideia aqui é deixar próximo. Ó, esses dois aqui eu vou ter que rotacionar um pouco no eixo Z também. E feito isso, eu vou selecionar todos e fazer um insert. Ó, apertar a tecla I. E depois puxar todos ao mesmo tempo para frente no Y. Porque daí, a gente ativando o Edge Split, a gente consegue ter aquele efeito de como se fosse um medalhão, assim, né? Um desenho bastante diferente, ó. Vou ativar o Edge Split. Ó, que eu consigo ter o visual bem próximo do que é ali. Claro que daí a gente vai ter que trabalhar com um pouco mais de calma para encaixar essas coisas corretamente. Mas basicamente é isso mesmo, eles ficam um pouco sobrepostos mesmo. Legal. Temos aí esse volume também. Vou salvar. E para finalizar esse vídeo aqui, eu vou fazer essa parte das costas, ó, essa placa que tem nas costas. Essa eu vou fazer com a mesma ideia. Pegando lá a base do corpo. Nesse caso aqui o mirror vai ser desativado. Essa placa especificamente é bem diferente. Ela tem um desenho bem próprio, né? Aqui é a região onde vai ficar o braço, então aqui não tem nada na verdade. Me empolguei na hora de puxar os vértices. Então vamos fazer essa parte, essa região aqui do centro dela primeiro. Tem um espaço bom aqui, daí ele dá uma estreitada e depois tem espaço de novo. Então isso aqui tem que ficar bem mais para cima. Essa parte aqui fica ao contrário. Vamos ver se vai dar certo aqui, fazer o smooth. Vamos colocar o Solidify.
Vamos colocar o edge split. Ficou próximo. Essa plaquinha a gente vai ter que fazer que nem o peito, então ao invés de utilizar somente o Solidify, vou desabilitar ele aqui um pouquinho. Esse Edge Split aqui na verdade não vai existir. A gente vai, antes de aplicar o Edge Split, a gente faz um Insert e puxa ele no Y. Na verdade, toda essa parte aqui tem que ficar um pouco mais reta. Reta que eu digo um pouco mais plana. Apertei a extrusão sem querer. Se a gente deixar uma face totalmente plana com a seleção e indo no Loop Tools, a gente pode dar um Flatten aqui. Ele fica totalmente plano. Não quer dizer que ele vai ficar bonito. Ele fica plano, a gente pode tentar dar um ajuste fino depois. Ele é uma face plana, mas não é tão plana assim, que eu me empolguei agora um pouco. Vamos dar uma afinada nisso. Dar uma rotação. Aqui ficou ao contrário. Estou agora sim. Reparem que para fazer essas armaduras basicamente tem que ter mais paciência, né? Então tem que ir aos pouquinhos, testando, ver como é que fica cada encaixe. Isso que a gente não começou a detalhar ainda especificamente, né? Não começamos a fazer nada muito específico, aqui está mais geralzão mesmo. Mas ok. Aqui a parte das costas ainda não me deixou realmente contente. Certo. E a gente tem que fazer agora esse acabamento aqui da espinha dele, esses outros canos que ele tem aqui, mas só para o vídeo não ficar muito longo eu vou cortar ele em duas partes. Então a gente já continua isso aqui no próximo vídeo.